Olá, companheiros espíritas, estamos iniciando o 10º vídeo do nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos incluir a primeira parte de um resumo livro dele Carnegie, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Bem-vindo a Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Você está começando a ouvir o resumo do livro mais completo, eficaz e prático já criado sobre a arte e a ciência de falar em público de Dale Carnegie, que fizemos para auxiliá-lo a tornar-se um expositor espírita. Apenas um dos seres humanos precisa de 20 anos para amadurecer e, ainda assim, domina todos os outros e tem hoje poder para destruir, em poucas horas, toda a vida na Terra. Apenas um ser vivo tem o poder quase divino de modelar sua própria vida de acordo com seu pensamento. A mente humana é o que nos diferencia das outras criaturas da Terra. Tudo que tem algum significado para nós vem através da mente: o amor pela família, nossas crenças, nossos talentos, nosso conhecimento e todas as nossas habilidades. Tudo é refletido pela mente. Tudo que conseguirmos, no futuro, muito provavelmente chegará até nós como o resultado do uso da nossa mente. Mesmo assim, a mente é o último lugar do planeta onde a pessoa média vai buscar a ajuda. Por quê? Porque as pessoas não se voltam automaticamente para seus vastos recursos mentais quando enfrentam um problema? É porque nunca aprenderam a pensar. A maioria das pessoas faz grandes esforços para evitar pensar quando se deparam com um problema. Elas pedem conselho a pessoas que normalmente não sabem mais do que elas próprias: vizinhos, familiares e amigos presos nas mesmas armadilhas mentais que elas. Poucas delas usam o poder mental para superar obstáculos. Mas todos os aspectos de uma vida de sucesso, incluindo tornar-se um orador eficaz, são uma questão de se resolver os problemas que estão entre você e o ponto que deseja alcançar. Todo mundo tem problemas. Estes fazem parte da vida. Mas gastamos tanto tempo nos preocupando com os problemas errados. Pesquisas apontam que as pessoas preocupam-se principalmente com coisas que nunca acontecerão 40%, coisas passadas que nunca poderão ser mudadas 30%, questões infundadas relacionadas à saúde 12%, diversas coisas sem importância 10%, problemas legítimos 8%, resumindo. 92% das preocupações de uma pessoa média ocupam tempo valioso, causam estresse e mesmo angústia mental, e são absolutamente desnecessárias. As preocupações legítimas são de dois tipos: os problemas que podemos resolver e os problemas que estão além da nossa capacidade pessoal. A maioria dos nossos problemas reais é do primeiro tipo, aqueles que podemos resolver se aprendermos a fazê-lo. Suponha que você pegue apenas 1 hora por dia, 5 dias por semana, e dedique esse tempo para se desenvolver como orador. Você nem precisa fazer isso nos fins de semana. Pegue 1 hora por dia e reserve-a para o mesmo objetivo pelo qual comprou este livro, para se tornar o melhor orador que puder. Durante essa hora diária, sente-se com uma folha de papel em branco e um lápis. Escreva, no alto da página, seu objetivo mais imediato para sua carreira de orador. Pode ser dominar o medo ou conseguir mais palestras. Existem dezenas de possibilidades. Então, como seu futuro depende da forma como você realiza seus objetivos, anote todas as ideias que tiver para alcançar essa meta. Tente pensar em pelo menos 20, mas até mesmo uma única ideia pode ser valiosa. Há 2 pontos importantes para serem lembrados. Primeiro, dedicar consistentemente 1 hora por dia a essa atividade nem sempre é fácil.
Segundo, a maioria das suas ideias não será muito boa. Esse exercício é igual a começar qualquer hábito novo. Primeiro sua mente vai ficar um pouco relutante em ser tirada da cama. Mas, conforme você começa a pensar em seu trabalho e nas formas de melhorá-lo, anote qualquer ideia que surgir na sua cabeça, não importa o quão absurda pareça. Medo de falar em público é frequentemente citado como o maior medo que as pessoas sentem. Ficar de pé em frente a uma plateia deixa muita gente constrangida. Mas, como você está para aprender, a ansiedade de falar em público pode ser dominada rapidamente com algum esforço e um pouco de informação. É por isso que o título deste capítulo diz não ter medo de nada a não ser do próprio medo. Se existe um tópico em que esse famoso preceito é válido, é este. Todo mundo sabe que fazer apresentações é um desafio, então provavelmente seu público será compreensivo. Então, vamos analisar com cuidado do que é que as pessoas têm medo, para ver então como lidar com cada questão. Medo de si. Pura e simples insegurança, um sentimento que se expressa através da pergunta mental: por que estou fazendo isto? Como é que vim parar nesta situação? Reflexos do passado. A lembrança, mesmo subliminar, de velhos fracassos escolares, quando os colegas riam de você ou o ridicularizavam. Excesso de preocupação com o que os outros pensam. O questionamento da nossa autoridade para falar diante de tal grupo. Má preparação. O sentimento apavorado de que a palestra precisa ser melhorada, completamente refeita ou mesmo descartada. Falta de coragem para tentar coisas novas. O medo de fazer algo diferente. Falta de encorajamento dos outros. Eu sei que me ajuda muito ouvir comentários como o grupo está ansioso para ouvir o que você tem a dizer. O que você deve fazer a respeito desses problemas? Reconheça que os outros têm os mesmos medos. Procure analisar de que você tem medo e por quê. Desenvolva uma compulsão em falar, perceba que você tem coisas importantes para dizer e que você quer dizê-las. Prepare-se. Faça um curso. Simplesmente faça o que tiver que fazer, não há nada como fazer. Fale apenas de assuntos que conheça bem, assuntos nos quais você é especialista e com os quais se sinta à vontade. O medo vem da falta de autoconfiança. E esta vem da falta de prática. Quando você tiver praticado bastante, seu medo desaparecerá. Essa é a boa notícia. Mas não é a única notícia. Você deve estar ciente que a ansiedade pela expectativa de falar é contínua. Ela terá que ser administrada ao longo da sua carreira de palestrante. Até oradores experientes podem ficar bastante inesperadamente nervosos por causa de uma apresentação. Como isso pode acontecer é um pouco misterioso, mas não há nenhum mistério quanto à forma de evitá-lo. Deve servir de motivação a você saber que as pessoas mais famosas e conhecidas do nosso tempo tiveram que superar obstáculos tão difíceis quanto qualquer pessoa antes de finalmente atingirem o topo. É necessário persistência e compromisso integral com seus objetivos, mas é possível. O pai de Thomas Edison chamou-o de burro. O diretor da escola em que Edison estudou disse-lhe que o garoto nunca teria sucesso em nada que fizesse. Henry Ford passou pelo ensino médio aos trancos e barrancos. As máquinas do maior inventor do mundo, Leonardo da Vinci, nunca foram construídas, e muitas não teriam funcionado. A comunicação bem-sucedida depende de o orador conseguir tornar sua fala parte dos ouvintes e também os ouvintes parte da sua fala. Por isso não existe um texto definitivo de Acres de Diamantes, apesar de ser uma das palestras mais populares já feitas.
Pense nisso enquanto prepara a sua apresentação. Certifique-se de saber o que é específico à sua plateia. Inclua personalidades e questões locais na sua palestra. Seu público ficará interessado porque parecerá que o discurso é sobre eles, os interesses deles, os problemas deles, as esperanças e os sonhos deles. Nunca se esqueça de que seus ouvintes estão sempre mais interessados neles mesmos. Ao criar uma ligação entre esse interesse e qualquer que seja seu tópico, você pode garantir a atenção entusiasmada da plateia. Então, o axioma número 1 é: não importa qual seu assunto, sintonize-o ao interesse que os ouvintes têm em si mesmos. O segundo axioma também é centrado na valorização da sua plateia, mas de forma sutil e irresistível. Não há nada de desonesto nisso porque você deve ser totalmente sincero a respeito. Falando claramente, você deve expressar um agradecimento sincero e genuíno pela oportunidade de se dirigir àqueles ouvintes. As plateias são compostas de indivíduos, e eles reagem como indivíduos. Se os criticar abertamente, é natural que eles se ressintam. Mas, se você valorizar algo que eles tenham feito, conquistará o coração de todos. Independentemente de quanto você possa conhecer sobre um grupo específico de espectadores, sabe que eles lhe pediram para falar. Então, mostre que você valoriza isso. E mais, encontre um modo criativo para expressar sua alegria e sua sinceridade. Não importa o quão ingênuos ou pouco inteligentes sejam os membros da plateia, em grupo eles são incrivelmente perspicazes. Uma declaração fingida pode enganar o indivíduo, mas se você está diante de um grande número de pessoas, nunca enganará a todos. Então, nem tente. Encontre uma forma de se sentir realmente agradecido pela oportunidade e comunique claramente esse sentimento. Um modo excelente de valorizar sua plateia é procurar se identificar imediatamente com ela. Elimine a diferença entre você e eles. Assim que possível, talvez com as primeiras palavras a sair da sua boca, sugira alguma relação direta com o grupo a que está se dirigindo. Quer você saiba ou não, essa relação existe. Sua função é encontrá-la e usá-la. O próximo axioma mostra que oratória não é formada apenas pelo áudio. Palestrantes eficazes sabem como usar estímulos visuais para aprimorar aquilo que têm a dizer. Então, não chegue aos seus ouvintes apenas através das orelhas. O contato visual também é um meio extremamente importante de ligação. Quando você fala, são seus olhos que envolvem os ouvintes na apresentação. Não existe forma mais garantida de destruir a ligação entre você e seus ouvintes do que evitando olhar para eles. Não importa quanta gente esteja presente, cada pessoa quer sentir que você está se dirigindo individualmente a ela. Somente enxergando seus ouvintes como indivíduos você conseguirá convencê-los de que está sinceramente interessado neles, e que está preocupado se eles aceitarão sua mensagem. Contato visual também beneficia você como orador. Pelos olhos você pode conferir a atenção e a concentração da plateia. Ao olhar de uma pessoa para outra você poderá determinar como sua mensagem está sendo recebida. Quando você desenvolver a habilidade de medir as reações da plateia e ajustar sua apresentação de acordo com elas, terá se tornado um orador muito mais eficaz. A importância do contato visual é frequentemente negligenciada, mas trata-se de uma ferramenta poderosa quando você aprende a usá-la. Outro aspecto visual importante é a forma como você se move diante da plateia, se é que se move. Como sempre, isso também deve ser uma escolha consciente, e deve começar logo após você ser apresentado.
Você deve caminhar agilmente, de forma objetiva e confiante, até a posição de onde fará sua palestra. Tenha um sorriso no rosto ou, pelo menos, uma expressão agradável. Mesmo que esteja aterrorizado pelo que irá fazer, tente relaxar. Inicialmente, não olhe para a plateia, mas para a pessoa que acabou de apresentá-lo. Cumprimente-a com um aperto de mão e uma palavra de agradecimento. Então faça uma pausa, arrume suas anotações, se estiver com alguma, e finalmente vire seu olhar para o público. Sempre que você contar uma história ou compartilhar uma informação pessoal sobre si mesmo, certifique-se que a ligação com o tema central da palestra é explícita e que você não ofenderá nenhuma única pessoa da plateia. Existem diversas razões para isso. É possível, por exemplo, que suas histórias sejam tão envolventes que os espectadores se esqueçam do real objetivo de sua apresentação. Ou, se as histórias não forem envolventes, é possível que a plateia simplesmente perca a concentração. Assim, mantenha a ligação com seu tema através de ênfase e repetição nos momentos adequados. Quando Martin Luther King Jr. discursou no Memorial de Lincoln, ele repetiu uma oração: "Eu tenho um sonho". Mesmo que não tenhamos certeza do que ele disse entre as repetições, nós sabemos que ele repetiu esse tema diversas vezes. Esse era um ponto básico, e ele garantiu que não fosse esquecido. Cuidado com seus ASNEs. A maioria das pessoas não percebe como essas sílabas perdidas invadem sua comunicação oral, principalmente quando estão falando diante de uma plateia. ASNEs são expressões de nervosismo. São formas inconscientes de ganhar tempo porque você não tem certeza do que vai dizer em seguida. Então, quanto mais preparado você estiver, menos nervoso ficará, e menos terá que enrolar. Você deve sempre falar calorosamente, mas sua voz também deve transmitir concentração e firmeza. Oprah Winfrey é uma das melhores do mundo nesse aspecto. Ela sempre parece interessada e entusiasmada, mas concentrada e no controle. Isso faz com que a plateia se sinta da mesma forma. Um bom orador é como o capitão de um navio. O navio tem uma posição e um destino. O capitão está sempre ciente do destino e também da posição do seu barco em relação ao objetivo final. Pergunte a qualquer comandante de navio aonde está indo e ele sabe lhe dizer instantaneamente e com uma frase. Quantos oradores sabem fazer o mesmo? Muitos querem realizar várias coisas diferentes, ou pelo menos acham que querem. Como resultado, são incapazes de concentrar seus esforços, seu raciocínio e seu coração em qualquer coisa específica. Tudo isso leva a dúvidas e confusões, primeiro nos próprios oradores, depois na plateia. Eles não reconhecem como é essencial escolher um destino importante e depois navegar até ele. Mas se aprender a fazer isso, você poderá estabelecer e alcançar objetivos para cada uma das suas apresentações, até constituir uma lista de realizações, como orador, da qual poderá se orgulhar. Um discurso é feito em público por apenas 3 razões básicas: para informar, entreter ou inspirar ação. Esta última é, de longe, a razão mais frequente, mais importante e mais desafiadora. Fazer com que seus ouvintes entrem em ação não é uma questão de sorte, nem é um talento que certos oradores têm e outros não. É uma habilidade que pode ser aprendida e dominada. Existem métodos inteligentes e claramente definidos para se aprender essa habilidade, como você está para descobrir. O primeiro passo é ganhar o interesse, a atenção e a confiança dos seus ouvintes. Já falamos disso nos capítulos anteriores.
A menos que você alcance esses objetivos básicos, principalmente ganhar a confiança da plateia, os ouvintes podem não ter fé naquilo que você diz. A essa altura, o trabalho da abertura já está feito. Ele manteve a atenção da plateia pelos primeiros 5 minutos, e agora ela está pronta para receber o resto do discurso. Curiosidade é a chave. Nas palavras de Dale Carnegie, quem não é suscetível à curiosidade? Já vi pássaros no parque passarem voando para me observar por pura curiosidade. Conheço um caçador nos Alpes que fica engatinhando coberto por um lençol para atrair renas. Dessa forma ele atrai sua curiosidade. Cães são curiosos, assim como gatos e todo tipo de animal, incluindo o bastante conhecido Homo sapiens. Quando você desperta o interesse da sua plateia desde o primeiro minuto, você ganha sua atenção por pelo menos 1 hora. A razão disso está na base da natureza humana. As pessoas são as criaturas mais insaciavelmente curiosas da Terra. Mas, para engajar essa curiosidade natural, os oradores devem saber 2 coisas sobre seus ouvintes. Primeiro, qual é o atual nível de interesse da plateia naquele tópico? Segundo, que valor o orador pode anexar ao assunto que interessa tanto ao público a ponto de fazê-lo entrar em ação? Provavelmente, a forma mais fácil de conquistar a atenção instantânea é dar às pessoas algo físico para olhar. Uma aluna da organização Dale Carnegie abriu sua palestra agitando um cupom de desconto acima da cabeça. Naturalmente, todo mundo olhou. Então ela disse: alguém aqui já recebeu um cupom como este pelo correio? Ele anuncia que você vai ganhar um passeio de barco grátis com jantar e uma turnê por um novo e maravilhoso loteamento imobiliário no Rio de Som. Tudo o que você precisa fazer é telefonar e mencionar o código do cupom. Ela cativou a atenção do público. Em seguida, ela revela como esse truque foi usado para atrair pessoas para o loteamento, onde foram expostas a uma venda de alto impacto. Em sua carreira de orador, você às vezes irá se deparar com públicos resistentes à sua mensagem. Esses públicos não serão necessariamente hostis. Lidaremos com essa possibilidade em um capítulo posterior, mas céticos e questionadores. Eles funcionam como crianças que não querem comer sua refeição, apesar de estarem com fome. Assim como o pai ou a mãe transformam o alimento em um aviãozinho que vai voar para dentro da boca da criança, você terá que encontrar formas de persuadir seus ouvintes. E você deve fazê-lo de modo indolor, para que eles não percebam estar sendo persuadidos. Eles precisam pensar que chegaram à conclusão que você deseja por decisão própria. Em vez de pensar em como você é esperto, eles têm que ficar satisfeitos consigo próprios. De modo geral, há 3 tipos de persuasão eficaz. Oradores podem apelar à razão, à emoção ou podem contar com a influência persuasiva de seu caráter e sua personalidade.